Boa parte das organizações hoje, Marcelo, elas começam as operações e elas esquecem do relacionamento. Elas são boas para vender, péssimas para entregar. Dificilmente você consegue gerar engajamento. Então, como é que a gente olha essa primeira etapa? Segundo, o delivery. Como é que eu posso aconselhar e ajudar as empresas a entregar aquilo que realmente foi vendido? Uma gestão de expectativa. Não adianta a gente abrir o carrinho, as pessoas vão passar a comprar e depois, como é que a gente entrega isso? Então, é aí que o Rodrigo entra. A minha especialidade é em gestão, delivery e tecnologia. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Os Conselheiros, indo ao ar tanto pelo YouTube como pelo Spotify. Se é a sua primeira vez aqui conosco, sejam bem-vindos, muito obrigado pela sua audiência. E eu te convido para fazer a sua inscrição aqui no nosso YouTube e ativar o sininho, para que você seja notificada sobre outros episódios, conteúdos aqui da Board Academy também, que são publicados em nossas redes sociais. No podcast Os Conselheiros, a cada semana nós trazemos convidadas muito especiais. São empresários, são executivas, conselheiros que contam um pouco da sua trajetória de vida pessoal, profissional, como estão hoje, no que atuam e como podem ajudar, talvez você, empresário ou empresária que está também aqui nos assistindo. Espero que tenhamos bons insights do nosso bate-papo de hoje. Por falar em hoje, eu quero trazer aqui a nossa mesa redonda aqui, o nosso podcast. Ele que é CIO da Nitroquímica, especializado em transformação digital. Eu estou falando de Rodrigo Silva, um querido board member aqui da Board Academy, que vai falar um pouquinho para a gente sobre transformação digital, sobre a sua carreira e sobre insights valiosos dentro da área também de tecnologia. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite e de estar aqui com vocês aqui nessa grande Board Family. Muito bom. Olha aí, eu nem precisei falar, você já viu, né, que pegou mesmo, hein, Udo? Board Family, é assim, porque é assim que a gente se sente aqui, né? Em casa, uma grande família. A gente vem de um ambiente corporativo que muitas vezes, não deveria, mas muitas vezes é pesado, né? Não que o ambiente de conselho seja mais fácil, mas dentro da Board Academy nós temos tentado proliferar essa ideia, esse propósito do bem comum, de pessoas com muita experiência como você poderem ajudar outros empresários e juntos nesse mesmo movimento, nesse grande propósito, nós nos tornamos uma Board Family, que é o nome que foi cunhado pelo nosso querido Udo tempos atrás. Rodrigo, me fala uma coisa, CIO da Nitroquímica. Ninguém nasce CIO, eu imagino, né? E quando você era jovenzinho lá, eu não sei se quando você teve na sua infância, adolescência, enfim, acesso a computadores pela primeira vez, mas eu acredito que quando ali te perguntavam na infância o que você quer ser quando crescer, não vinha a palavra CIO, né? Como é que foi se moldando esse Rodrigo, que hoje é um CIO? Como é que tudo começou? Conta pra gente aonde você é nascido, aonde cresceu, primeira formação, influências. Legal, Marcelo. Bom, primeiro eu gosto de dizer que eu vim de um celeiro, onde a gente tem uma safra boa de pessoas, mas que tem pouco acesso à informação. Eu vim de uma comunidade, hoje a gente chama de comunidade, anteriormente a gente chamava de favela, né? Eu vim do Guacuri, Guacuri, exatamente, fica em Diadema. E é um local onde as pessoas, apesar de ter baixo acesso à informação, tem muita gente boa, muita gente à frente, né, do nosso tempo, inclusive, tentando boas oportunidades. E como é que tudo aconteceu, Marcelo? Eu sou filho de uma faxineira, né, com um torneiro mecânico, perdi meu pai muito cedo, e desde então eu fiz algumas opções na minha vida, né? Eu gosto de falar pro pessoal que como eu era preguiçoso, o que eu optei por estudar, né? Porque outros caminhos me dariam muito trabalho. Então, dentro dessa comunidade, né, nós tínhamos acesso a alguns programas culturais. Ali eu fazia parte de um circo-escola. Eu sempre fui muito tímido e aí fiz teatro, cama elástica, fiz algumas oficinas para escrever um livro desde já. Daí partiu o interesse de participar do projeto com vocês e participei de 12 projetos de livros até então. E dentro da minha trajetória, Marcelo, eu teve um fato onde foi um grande ponto marcante da minha vida, né? Hoje eu tenho um filho de 6 anos, eu fico imaginando eu com 6 anos atrás, tendo que fazer algum tipo de opção, né? Mas eu sempre fiquei em casa sozinho, porque minha mãe precisava trabalhar desde então. Dentro dessa história, e várias pessoas que estão em comunidades hoje passam pelo mesmo caminho, né? Por essa mesma trajetória. Com 11 anos,
eu caminhando, brincando pela rua, eu passei por uma banca de jornal e eu fiquei apaixonado por uma... Até então era uma era de datilografia, né? Das máquinas que estavam em moda. E eu vi uma revista que eu fiquei apaixonado, eu queria muito, mas eu não tinha acesso. E a dona Ana, minha mãe, precisou fazer uma viagem. Ela deixou um dinheirinho em casa e falou: esse dinheiro aqui é pra você comer. Vê só, olha como as coisas são, pessoal. Ela falou: isso aqui é um dinheirinho pra você comer, né? Hoje, deixar uma criança com 11 anos é abandono de incapaz. Mas eram opções ali, era uma viagem emergencial. E ela deixou uma quantidade de comida relevante e falou: ó, depois você pega essa comida aqui e você coloca na geladeira. Isso marcou minha vida. E eu peguei aquele dinheirinho que era para eu comprar pão naqueles 3 dias que ela ia viajar. E eu fui direto na banca, tive acesso, passei o dia inteiro lendo aquilo. E falei: puxa, é isso que eu quero para minha vida. Eu não sabia muito bem o que era, mas eu já sabia desde então que eu queria trabalhar com máquina, com alguma coisa nesse sentido. E tem uma coisa curiosa, que quando eu voltei, como a nossa casa era de madeira, era muito quente, a comida estragou. Então eu passei 3 dias comendo a rapa do arroz ali, né? Mas eu já sabia desde então que valeu a pena. Quando ela chegou, ela ficou bastante chateada com isso. Mas ela optou desde então por me ajudar. Ela falou: então vamos fazer o seguinte, eu vou te matricular numa escola, a gente vai se juntar aqui. Então é o meu anjo, ela estava comigo, né, lá no dia do lançamento do nosso livro. E a gente fez um projeto juntos de vida ali, né? Um ano depois eu fui convidado com 12 anos para ser monitor daquela escola. Eu não podia ser registrado até então, mas já tinha uma remuneração, era R$ 86,60. O curso, pra você ter ideia, era R$ 90 por mês, então não pagava o curso, mas até então já era uma atividade remunerada. 2 anos depois eu fui para uma empresa, tive a oportunidade, comecei como estagiário, depois eu fui digitador, dali fui programador, fiquei por 7 anos ali, fui analista de TI. Por que eu te contei essa história, né? E deve ser a história de vários Silvas por aí, né? De vários Ronaldos, de muita gente que está dentro desse celeiro que eu comentei com vocês. Porque dali eu fiz um projeto, né? Então eu tive acesso a uma graduação pública até então, né? Passei hoje por 12 processos de pós-graduação, gosto disso, fiz meu mestrado, meu doutorado, e eu acho que todo mundo, né? Desde que tenha boas oportunidades até então, pode passar por esse processo que eu passei, né? A educação efetivamente muda uma vida e o entorno, né? Porque impacta a família daquela pessoa. Impacta muita gente. E aquele investimento que a dona Ana fez, né? Eu fiquei 3 anos em Angola. O que eu fiz quando eu voltei? A primeira coisa que eu queria fazer era remunerar ela. Então consegui dar uma casinha para ela. Então acho que foi um bom investimento aí, melhor do que qualquer fundo hoje se ela tivesse colocado o dinheiro, né? Então é minha parceira. E por que CIO, afinal, né? Então as coisas foram acontecendo. Eu acho que hoje a gente está num mundo de grandes transformações, não só digital, mas cultural, ágil, as organizações e as pessoas cada vez mais passando por N transformações. E acho que foi um progresso de carreira, né? Então eu passei por poucas empresas, mas fazendo bons ciclos. Então, diferente hoje talvez de uma nova geração que tem um ciclo ali de 1 ano, 8 meses. Por projeto já muda. Exatamente, termina um projeto, eu gosto de terminar ciclos, né? Então são ciclos mais longos, mais de relacionamentos. Então isso me fizeram, pra você ter ideia, eu nunca precisei procurar um emprego. Sempre fui indicado, ou fazendo ou através de um contato, né? Ou através de um namoro de uma empresa, vamos começar aqui uma relação. Então isso me trouxe um bom nome no mercado, né? No mercado que eu atuo hoje, que é o mercado de TI, é o mercado de transformação digital. E daí veio o grande interesse de continuar ajudando as empresas, de continuar ajudando as organizações. Que legal, que bela história. E você falando do início dessa trajetória, teve um outro colega que também esteve aqui conosco e ele usou um termo que eu achei bem interessante e eu guardei para mim, que ele falou assim: eu era mais um dos improváveis. Eu tinha tudo para dar errado, Marcelo. Tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Né? Pra você ter ideia, hoje, eu não tenho vergonha de falar, mas 90% da minha família tem envolvimento, né? Ou com drogas, ou já passaram, ou tiveram algum tipo de passagem. Os meus amigos, né, os colegas da infância, 100% eu já perdi o contato, porque eles já não estão entre nós, né? Então tinha tudo para dar errado, mas eu acredito muito, né, numa força maior, né, e seja a religião de cada um, e eu acho que essa força maior ela acaba nos guiando e fez com que eu conseguisse trilhar bons caminhos, né? Ter tido bons relacionamentos, ter feito boas escolhas. E talvez se eu não tivesse passado por tudo que a gente passou lá atrás, né? Pela história de fazer uma opção de uma revista, de uma informação ao invés de comer, né, ou de gastar esse dinheiro com qualquer outra coisa, talvez eu não estaria onde eu estou hoje. Então eu acho que foi uma boa escolha e isso faz com que eu possa ajudar outras pessoas e outras organizações. Eu gosto de dizer que minha missão de vida é ajudar a desenvolver pessoas e organizações. Esse é meu papel. É o que eu quero no dia a dia. É ajudar você, é ajudar os nossos colegas, é ajudar a nossa corporação como um todo. Muito bom.
Eu tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo aqui, nos ouvindo, é um pessoal extremamente culto. Mas para garantir o entendimento e o nivelamento de todos, eu queria te perguntar, qual é o papel de um CIO? Legal, boa. Bom, o papel do CIO hoje é não só responder pela tecnologia do que a gente tem hoje na organização, mas é olhar um roadmap futuro. Primeiro, Marcelo, é garantir que as nossas operações ocorram. Então, vamos pensar na board hoje. A gente está pagando, a gente está recebendo, a gente está faturando, né? Acima de tudo, o como estamos fazendo isso, através de quais ferramentas, então garantindo e fazendo com que a gente tenha um roadmap sustentável. Como é que a gente faz para fazer mais com menos? Tá, e agora há pouco, estava com a minha equipe e fiz uma reunião com eles e falei, o desafio de vocês é fazer de um limão uma limonada. A gente não vai conseguir mais crescer na estrutura, mas como é que a gente faz para se planejar para que a gente possa crescer o nosso negócio, mas acima de tudo utilizando ferramentas. Um exemplo, como é que eu faço hoje, ao invés de eu contratar digitadores, por que não trocar por robôs? Que vai fazer com que a gente consiga utilizar essas pessoas, né, ou utilizar outras pessoas da organização para atividades que sejam mais influentes ou que a gente precisa tomar algum tipo de decisão. Trabalho hoje de digitação, facilmente a gente substitui. Então, hoje eu tenho um CSC com 100 pessoas. Qual que é a minha missão? É levar ferramentas para que a gente possa utilizar os nossos colaboradores que lá estão, para que eles possam fazer atividades que de fato exija, né, um cunho ou um profissional que seja mais dedicado. Aquelas atividades que são mais simples e que possam ser atividades repetitivas ou que possam ser automatizadas é a minha função hoje. E a gente precisa olhar o amanhã. Então hoje, né, a gente fala muito sobre inteligência artificial. Como é que eu faço para utilizar a inteligência artificial no mundo corporativo? Tem um projeto quentinho agora. Estou entregando um chatbot com inteligência artificial. Ninguém gosta de falar com chatbot, né? Você manda um oi, um olá, ele é muito robótico. Mas quando a gente coloca a inteligência artificial, se torna uma experiência mais gostosa. E o que a gente desenhou? Primeiro, esse chatbot ele tem um nome, né? O Bradesco tem um nome, o Itaú tem um nome, o nosso chatbot também tem um nome. Ele tem uma identificação, né? E o formato no qual ele se comunica com as pessoas dentro da nossa organização é como se você estivesse falando com uma pessoa. Se você abandonar esse chatbot, inclusive, ele vai te encaminhando algumas mensagens, ele faz um follow-up com você. Então, eu consigo ajudar e fazer com que a nossa organização tenha uma experiência melhor ali. Então, o meu papel hoje, Marcelo, em resumo, é olhar o hoje e ajudar a empresa para o crescimento do amanhã. Legal, super interessante. Você nitroquímica, não é isso? Nitroquímica é agro. Há quanto tempo você já está nela? 2 anos. 2 anos. Antes de ir para a nitroquímica, você passou por outras empresas. Passei por outras empresas. Quais foram essas empresas? Eu trabalhei na Cirimed, que é uma empresa focada em implantes mamários, né? Inclusive tem 54% hoje do mercado aqui no Brasil, está em 8 operações no mundo. É uma indústria farmacêutica, né? Anteriormente também pude trabalhar no Axê Laboratórios, que também é uma indústria farmacêutica grande, pesada, detém aí uma boa posição no mercado. E fiquei por um bom tempo da minha vida na SAP. Lá eu tive a oportunidade de ir para vários países, executar vários projetos, né? Fiz parte de um programa, inicialmente eu fui consultor, um consultor de negócios que chega na organização, entende, implementa os sistemas junto com uma equipe, e depois eu me tornei um gerente de projetos. E daí foi de lá que eu comecei minha carreira executiva, inclusive. Que bacana. Bom, você ainda é bastante jovem. Obrigado. Né? E a gente está aqui sentado numa mesa do podcast Os Conselheiros, e eu te apresentei aqui como, além de CIO, também um board member, né? Como é que essa história de conselho entra na sua vida e por que ela entra na sua vida, você ainda sendo jovem, tendo uma pista, uma trajetória como executivo aí de muitos anos pela frente? Isso aí. Bom, primeiro, está muito ligado ao meu propósito, que eu quero ajudar as organizações. O que eu notei, Marcelo, é um ponto aqui para a gente gerar uma polêmica. Via de regra, né, os conselheiros eles têm um forte cunho financeiro quando eles entram nas organizações. E acredito que finanças, inclusive a minha próxima formação dentro da board, finanças é o nosso arroz com feijão, é o nosso pãozinho fresco. Desde que o mundo é mundo, a gente precisa garantir que os negócios sejam sustentáveis, né? Ok, então eu acho que a gente tem gente dedicada, gente forte a isso. Aonde entra o Rodrigo e por que esse propósito, né, de atuar como um conselheiro? Acredito que eu possa ajudar melhor as organizações, desde questões que são mais simples. CX. Né? Boa parte das organizações hoje, Marcelo, elas começam as operações e elas esquecem do relacionamento. Elas são boas para vender, péssimas para entregar. E dificilmente você consegue gerar engajamento. Então, como é que a gente olha essa primeira etapa?
Segundo, o delivery. Como é que eu posso aconselhar e ajudar as empresas a entregar aquilo que realmente foi vendido? Uma gestão de expectativa, né? Não adianta a gente abrir o carrinho, as pessoas vão passar a comprar e depois como é que a gente entrega isso? Então é aí que o Rodrigo entra. A minha especialidade é em gestão, delivery e tecnologia. Então como é que eu posso ajudar numa mesa de board, né, e posso fazer a diferença? O que eu queria? Né, o que eu levo hoje para o mercado? Eu quero levar um pouco de jovialidade para os boards. Né? Então, novos pensamentos, até para que a gente possa divergir e convergir da melhor forma possível. Então, quero ajudar não só startups, né, mas grandes organizações também. Como é que a gente faz para deixar de gastar esse dinheiro? Né? Eu visito muitas empresas e vejo o quanto que a torneira está aberta, Marcelo. Né? O dinheiro está... Quanto maior a empresa, mais está aberta essa torneira e ninguém está vigiando. Aí não tem DRE que aguente. Né? Por mais que a gente quer avaliar lá a última linha lá, do nosso DRE, quer ver como é que está a saúde financeira da empresa, mas eu acho que a gente pode performar muito mais com isso. E aí a gente pode falar de robotização, a gente pode falar de troca de RP. A primeira coisa que eu faço quando eu chego numa organização é olhar o RP que ela tem. Se ela não tem, como é que a gente está fazendo para gerir esses processos? Né? Como é que está o CRM dela, qual que é a ferramenta de CRM, como é que está a gestão de relacionamento com os fornecedores, como é que está a gestão de tecnologia como um todo. Então, como é que eu posso ajudar a sua empresa, Marcelo, hoje? Com esse background, né? Estou há 24 anos no mercado, sou um menino ainda, né? E obrigado aqui pelo jovem, que seja sempre assim, a genética é boa, mas eu noto, né, quando eu chego no meio dos conselheiros, obviamente que chama atenção. Né? Por quê? Porque ali a gente está no meio de ex-presidentes de empresas, vice-presidentes de grandes operações. Né? E até comentei no lançamento do nosso livro, Os Conselheiros, que coisa boa, significa que eu estou na mesa certa. Hoje eu faço parte do Masterboard e o nosso grupo é um grupo muito seleto. Né? Aos nossos encontros, e quando eu tenho a oportunidade de conhecer cada um ali, eu vejo a opção boa, o nível. O nível é muito acima. Né? É gente que está há 30, 40 anos no mercado ali, né? E está no dia a dia aqui com as organizações. Bacana. Outro dia, já faz mais de ano, né? Que o tempo passa rápido. Eu tive o prazer de entrevistar aqui no podcast dois colegas, um empresário e o outro consultor, mas ambos conselheiros numa mesma empresa. Um com 50 anos e outro com 28 anos. Né? E aí nos chamou a atenção justamente isso, né? Poxa, mas como 28 anos já conselheiro? E ele trouxe um insight para a gente muito interessante. Ele falou assim, você acha que eu sou jovem com 28 anos sendo conselheiro? Só que eu comecei com 24. Eu falei, uau! E que empresa, né? Que empresa que te deu confiança para, com pouca experiência, ser conselheiro? Ele falou assim, não tem a ver com a minha experiência. Tem a ver com a necessidade, a dor da empresa. É uma empresa que precisa falar com o público jovem. Boa. Nada melhor do que ter um jovem no conselho para falar a linguagem de jovem para jovem. E aí me caiu uma ficha tão importante. Por que um Nubank lá atrás decidiu ter a Anitta como conselheira? Nada contra ou a favor. Eu não sei o quanto a Anitta conhece ou não de governança. Mas eu acredito que não foi por esse atributo que a contrataram. Mas porque ela tem uma imagem, uma marca e um grupo que a segue que para o Nubank fazia sentido ancorar nela para ter novos clientes daquele público. Então, trazendo para a nossa realidade aqui, né, e você também, como eu falei, ainda jovem, jovem, porém com muita experiência, diferente do meu outro colega que estava aí, que era jovem e tinha pouca experiência ainda, mas falava a linguagem do público. O que eu quero dizer com isso? Que no conselho, na verdade, cabe qualquer pessoa. Uma pessoa mais experiente, uma pessoa mais jovem, um homem, uma mulher, um portador de necessidade, um branco, um negro. Não tem isso. O que tem é o que a empresa precisa. Talvez tenha uma empresa que precise de um Marcelo agora, com o background do Marcelo. Mas daqui 2 anos o que ela precisa é de um Rodrigo. E por isso que as posições de conselho elas são rotativas. Você entra por um período, um contrato de 1, 2, 3 anos, pode até renovar. Tem conselheiros que trabalham em empresas por muito tempo, mas tem outros que a cada 2, 3 anos estão saindo dos conselhos, porque a necessidade da empresa mudou. É natural. E aí, isso é outra coisa que dentro da Board Academy, nesse nosso grande ecossistema, é algo valioso. Porque se o Marcelo está hoje num conselho e ele sabe que daqui 2 anos não estará mais, o Marcelo já tem que ter no portfólio dele quem são os amigos conselheiros que ele vai indicar para o lugar dele. Porque aí gera uma coisa que eu adoro,
Teoria da reciprocidade. Se eu indicar o Rodrigo aqui, no popular, o Rodrigo tá me devendo uma. Relacionamento, o Rodrigo, eu não sei quando, se vai, mas em algum momento, se puder, o Rodrigo vai me ajudar também. Né? O mercado fala, o mercado dos conselheiros é muito fechado, é o clube do Bolinha. Do Bolinha e da Luluzinha. Mas é fechado mesmo. Conselheiro indica conselheiro se ajuda. Porque acontece essa rotatividade e eu só vou indicar pessoas que eu conheço, que eu convivo e que eu confio. Aonde você vai conseguir isso se você não estiver dentro de um ecossistema que proporciona isso? Isso é o que a Board Academy tenta fazer. E como você bem disse, o Masterboard, você está no lugar certo com as pessoas certas. É dali que vão sair os seus principais parceiros de negócio, em termos de conselho. Marcelo, tem uma coisa interessante, né? E até por que eu escolhi, né, a Board, né? E não é uma propaganda, é até um feedback, na verdade. A gente não teve a oportunidade de conversar. Eu entrei pelo Starter, que eu acredito que boa parte das pessoas... O pé na água do mundo dos conselhos. Exatamente. Depois eu fiz o PFCC, né? Depois o Lean. Eu falei, opa, o Lean já começou a me chamar mais atenção. Agora a gente tem agendado, né, o curso avançado. Mas uma coisa que eu notei que na Board eu não ia ter acesso só a fazer um cursinho. Vocês respiram isso. Então é para todo lado, né? Então, como eu faço parte da comunidade, tem eventos semanais, né? O grupo de WhatsApp ali que a gente tem de cada turma acaba se tornando muito rico, porque a gente acaba gerando um relacionamento, o pessoal acaba gerando um outro grupo ali, seja para combinar alguma coisa, né, etc. Até no Masterboard a gente tem o nosso próprio grupo para chegar a combinar um happy hour, mas se torna uma comunidade, não é da boca para fora. Então, o curso ele acaba, mas o relacionamento ele continua. E se torna até um negócio meio vicioso, assim, no bom sentido, porque você quer saber qual que é o próximo, né, o que vai acontecer. Então, sejam através dos podcasts, assisto todos. Cada um é uma aula diferente. Eu estava assistindo do nosso colega da Sabesp, o Tempo de Casa. Adalberto, maravilhoso. Abraço, Adalberto. Foi muito bom, assim, eu me senti muito à vontade. Falei que experiência legal, seja através dos podcasts, ou seja através do Board Series. Então, você vive isso no dia a dia. Então eu falei, putz, eu fiz minha opção natural. Tive contato com outras escolas maravilhosas também, mas o curso acaba e o relacionamento não se mantém. Eu também acho que é um pouco de responsabilidade do aluno, mas a gente é cultivado desde o início, né, em ter essa... continuar esse relacionamento com as pessoas e depois ter essa questão da reciprocidade. Dentro da sua área de atuação profissional, né, você... mesmo tendo passado por poucas empresas, como você falou, e tendo ficado um bom tempo nela, você tem um fator muito importante, que é o tipo de serviço que você presta, especialmente talvez na época da SAP, você conheceu vários negócios diferentes. E isso para um conselheiro é fundamental. O Eduardo Gomes, né, um dos diretores sócios aqui da empresa, ele fala que o conselheiro não pode conhecer apenas um negócio. Ele tem que conhecer de negócios, ele tem que ampliar o leque dele, né? Eu sou de finanças, aí cresci a vida inteira em finanças. Como conselheiro eu vou falar só de finanças? Não. Eu tenho que conseguir trafegar nas demais áreas da empresa para poder ajudá-la em todos os sentidos, né? Claro que vai ter uma fortaleza maior naquilo que você trabalhou mais tempo, mas a gente precisa ter esse conhecimento maior. E você, em termos de negócios, visitou vários negócios. A minha pergunta para você é, como conselheiro hoje, olhando para o mercado e olhando para onde você quer atuar, você, e as formações até que você fez aqui na Board Academy, você se vê uma pessoa mais relevante ou com maior expertise para atuar onde? Em startups, empresas familiares, do agro, do varejo, aonde que você já se encontrou dentro desse meio? Legal, muito bom. Bom, hoje a minha experiência está focada... primeiro que tecnologia ela é cross, né? Então eu me sinto muito à vontade de apoiar as organizações dentro das minhas fortalezas, mas onde eu estive mais inserido, né? Dentro de consultoria, principalmente no ramo de varejo. Então, estive no Burger King, Sonda, Lepostiche, Roldão, fazendo implantações SAP e fora do Brasil também. Então, a gente apanhou tudo aquilo que tinha para apanhar. Inclusive, hoje, eu faço parte do nosso board da organização que eu estou. E a nossa primeira discussão a gente está fazendo um planejamento da mudança do nosso RP, né? Quais são os pontos que a gente deveria ter de cuidado, gestão da mudança organizacional, retenção de talentos, o que vai acontecer. Então eu já sou um advisor dentro da organização. Então, principalmente varejo. E o meu coração hoje, Marcelo, ele chama muito para ajudar o nosso ecossistema de startups. Só que isso é um mundo à parte.
Né? A gente vai de uma fintech a uma edtech, a uma healthtech, mas eu sinto a necessidade e vejo quanto seria relevante dentro desses negócios que estão sendo impulsionados. Como é que a gente faz para crescer direito? Né? Você falou do Nubank, né? O Nubank até então, até tempos atrás, ele não gerava lucro, né? Ele não estava break-evando. Como é que eu posso fazer para ajudar essas organizações para que os negócios sejam sustentáveis acima de tudo? Né? Nubank é um grande case. Como é que a gente faz para que a gente tenha outros unicórnios, né? Outras organizações aqui no nosso Brasilzão? Muito bom, muito bom. São dois setores que realmente fazem muito sentido e tem muita demanda. O varejo precisa de muita ajuda. O varejo movimenta milhões, trilhões, sei lá quantos milhões aí, muito dinheiro, né? Mas ainda com muitas organizações familiares envolvidas no varejo, né? Passando por processos ou de sucessão ou de criação de grupos econômicos, que o mais forte é que vai sobreviver e vai comprar os outros ou matar, e realmente precisam de ajuda. E as startups, com certeza, né? As startups, elas nascem com o intuito de crescer, de prosperar, de se tornar uma empresa saudável. A gente sabe que no meio do caminho algumas não chegam lá, né? Mas nós como conselheiros podemos ajudar muito essas startups, e a Board Academy, inclusive, dentro do seu ecossistema, nós temos as Venture Builders, né? A Board Ventures, a Varejo Ventures e a Board Tech, que são empresas que investem em startups. Então nós temos aqui dentro da Board Academy, ou melhor, dentro desse ecossistema, são 3 CNPJs à parte, nós temos um modelo bem interessante, onde se você investe, por exemplo, e você quer diversificar o seu investimento, você pode comprar dólar, comprar ouro, investir na bolsa, comprar um CDB, uma poupança e está tudo certo. Mas aí você decide também investir em startups. Você pode ir lá e colocar o dinheiro direto numa startup. Mas isso gera de alguma forma uma pessoalidade, uma conexão investidor e founder ali da startup, o que depois pode, de alguma maneira, gerar um vínculo que você não quer ter esse vínculo. O que você faz? Você investe numa Venture Builder. Porque a Venture Builder, teoricamente, é mais especializada do que nós no entender quais startups valem a pena ser investidas. E aí você investe na Venture Builder, compra lá uma cota e ela vai fazer o investimento dela, a participação em diversas startups. Ou seja, em primeiro lugar, além dela ser especialista, em segundo lugar, ela vai pulverizar o investimento que você fez nela, diluindo o risco em algumas startups. Mas tem uma cereja do bolo, pelo menos no nosso caso, as 3 Venture Builders. Todo investidor que adquire uma das cotas da Venture Builder, ele tem direito a uma cadeira de conselho. Então, a nossa ideia é não só rentabilizar o investimento do investidor, mas se esse investidor também é conselheiro ou é um board member que deseja se tornar conselheiro, ele também vai aprender na prática a ser conselheiro numa das startups e, ao mesmo tempo, ajudar essa startup que vai crescer e que vai, no final das contas, remunerá-lo de volta via a Venture Builder. Então é um ecossistema que a gente fecha aí, muito interessante também. Inclusive vocês que estão nos assistindo, quiserem saber mais a respeito disso, de como você pode investir, como você pode participar, entre em contato conosco, a nossa equipe pode passar aí os contatos, tanto da Board Ventures, Varejo Ventures ou Board Tech. Rodrigo, dentro ainda do universo das startups, tem algum segmento de atuação específico que, como você falou, arde mais o seu coração, que você se identifica mais? Não sei se é educação, se é health, se é o agro, o que é, onde você gostaria de transitar melhor? Legal, Marcelo. Hoje eu estou muito engajado em 2 grandes movimentos. Primeiro é o agro, né? Esse Brasilzão aí, tá rolando afora. É muito dinheiro envolvido. E a educação, que a educação é minha paixão. Né? A educação é onde eu navego bem, né? A educação é da onde eu comecei a minha carreira e acredito bastante nisso. E tem uma coisa que é interessante nas startups, né? Ninguém cria um negócio para fechar. Então, o meu propósito é fazer com que os negócios possam ser sustentáveis. É isso que eu quero. Eu quero atuar no board, quero ter uma cadeira para que eu possa ajudar, né, o pequeno, o grande, o médio empresário a que o negócio se torne cada vez mais sustentável. Ótimo, excelente. Eu não sei se na nitroquímica, Nitroquímica. Na nitroquímica vocês têm esse tipo de demanda lá. Mas eu trabalhei antes de vir para a board, né, antes da gente criar a board, eu era CFO numa multinacional, e essa multinacional era uma consultoria em tecnologia, e nós fazemos muitos trabalhos com startups, né? Seja para acelerar as startups, como para transferir para elas aquilo que eu não ia criar um departamento interno para uma nova iniciativa, se tinha alguém já
que estava começando a fazer. Na Nitroquímica, vocês têm esse tipo de iniciativa também de usar startups para determinados projetos? Legal. Na Nitro ainda não, mas na empresa anterior, o que eu tinha? Eu tinha um grande acordo com alguns ecossistemas de inovação, ecossistemas de startups, e a gente desenvolvia alguns projetos com startups que são mais nichadas. Por exemplo, eu tinha um projeto de processamento de imagens com inteligência artificial, onde a nossa paciente ela ia tirar uma foto, ela tinha a opção de escolher a prótese e ela ia conseguir se ver com essa prótese, né? Porque a inteligência artificial não é só ChatGPT, LLM, essas coisas. A gente tem uma questão com imagens também. Não era nosso core, Marcelo, e para que eu pudesse contratar uma equipe, né? Eu não só ia despender de tempo, de grana, né? Não era o nosso principal objetivo. Então, qual foi a minha estratégia até então? Vamos procurar startups no mercado, né? E vamos compartilhar essas demandas. Então, a gente fez um trabalho de cocriação, né? Alinhado com o nosso jurídico, obviamente, ali a gente tinha uma parceria e deu muito certo, né? Eu vejo o quanto a gente foi assertivo nisso. Se a gente não tivesse tomado essa decisão, o quanto que a gente teria apanhado ali para formar especialistas, para reter especialistas, né? Hoje é um grande desafio das organizações reter pessoas, mas a gente foi muito assertivo. E agora, e por que eu estou comentando que na Nitro ainda não? Porque a gente começou a mudar também um pouco do mindset, né? Então, como é que eu faço para tirar um pouco da demanda que eu tenho dentro de casa e passar para startups ou passar para organizações que são especialistas? O nosso negócio, por exemplo, na educação. Poxa, eu posso contratar, né, uma EdTech para formar os nossos colaboradores ali. Sim. E eu acho que a gente precisa ajudar também os empresários do nosso país. Se a gente quer um país que cresça e que se desenvolva, né, fica aí, né, é uma responsabilidade de cada um. Você tocou no assunto aí da startup para educação dos colaboradores da empresa. Isso me fez lembrar um tema que nosso querido Walter Longo trouxe em um dos eventos aí da Board Academy, que é um termo que eu não sei se ele que cunhou ou se é um termo já usado no exterior, education, né? E aí a tese dele, que ele defendeu na apresentação, foi de que as empresas cada vez mais terão que também, além de vender produtos e serviços com qualidade, enfim, terão que também educar o seu consumidor. Então, por exemplo, eu sou conselheiro numa empresa de materiais elétricos. O que define para um consumidor comprar uma tomada X ou Y? É o design? É a parte técnica que está por trás ali da tomada? Como é que se escolhe isso? Quem é o decisor? É o preço? É o acabamento? Então, nós nessa empresa estamos fazendo o quê? Estamos dando curso para os eletricistas, curso para os arquitetos, engenheiros elétricos, enfim, quem vai ajudar esse dono da casa, por exemplo, a escolher ali os materiais elétricos da sua casa. Por que escolher o nosso produto e não o outro? Qual que é a diferença de uma tomada de 10 amperes, 20 amperes e por que tal disjuntor? Enfim, esse tipo de coisa, né? E o Walter falou, nós temos que, como empresa, cada vez mais fazer isso. Ensinar o nosso consumidor. Então, quando você pega, eu lembro da minha mãe, isso eu estou falando de mais de 30 anos atrás, ela ia aqui em São Paulo, nem sei se isso existe ainda, mas ela ia ali no Carrefour da Marginal, Pinheiros, aqui em Santo Amaro, e tinha um dia da semana que a União, Açúcar União, tinha lá um dia que ele levava ali, fazia uma aula de confeitaria para utilizar o açúcar em diversos sobremesas, bolos, esse tipo de coisa, né? E minha mãe, eu lembro que ela participava. Então era uma coisa tão lá atrás, mas que era uma empresa já falando, eu preciso educar o consumidor, porque o consumidor vai aprender a usar o meu produto em diversas situações, né? A nitroquímica, eu conheço muito pouco sobre ela, né? Se você puder até falar um pouquinho sobre ela, ela vende para B2B, para B2C, como é que é o mercado de atuação dela? E se vocês têm lá alguma iniciativa nesse sentido de parceria, de educar de alguma forma? Perfeito, Marcelo. A gente tem dois grandes braços. Primeiro é a indústria química, a nitrocelulose. A gente utiliza a nitrocelulose hoje para esmaltes, tintas. Então, hoje, inclusive, no Brasil, ela não tem concorrência. E no mundo só existe uma segunda companhia ali, no qual ela concorre, né? Ela fica localizada aqui mesmo em São Paulo. Então, a indústria química hoje ela é muito consolidada, né? E o foco dela é o B2B. Existe o que a gente entendeu?
que através da nitrocelulose era possível criar outros produtos, né? Como é que uma empresa cresce, né, quando ela já é líder de mercado, né? De forma orgânica é muito difícil. Então criou-se um braço no agro, né, onde a gente vende para o B2C e a gente chama de B2F, que são os farmers. Então, e ali é um grande mercado, é um grande negócio, e a gente tem hoje o faturamento já se equipara, né, para ter uma ideia do poder do agro. E a gente tem os nossos academies. Como é que funciona o nosso academy? Então a gente tem um programa de formação para o nosso consumidor, para que ele possa entender um pouco mais sobre os nossos produtos, para que ele possa utilizá-lo. A gente tem um assistente digital, inclusive, que você pode mandar dúvidas. Então eu estou lá no meu plantio e eu quero utilizar um dos produtos da Nitro e eu quero saber se para aquele tipo de planta específico é possível. Então eu mando uma foto, a gente tem um assistente digital com inteligência artificial ali do outro lado, que ele analisa aquilo e dá recomendações. Então isso é muito comum. Inclusive, Marcelo, no mundo de tecnologia, esse conceito do Academy, ele é bem consolidado. O que os fornecedores eles costumam fazer? Se você comprar SAP, por exemplo, você vai ter um Academy onde você tem acesso a um programa de formação. Salesforce faz a mesma coisa, Databricks também. Porque qual que é o interesse desse público? Quanto mais eu sei da ferramenta, mais eu vou utilizar, mais eu vou consumir. E boa parte... E vou indicar. E vou indicar, exatamente. E vou promover. Né? Então se torna um grande ecossistema ali. Tá? Então isso já é comum para a gente. Na Cilimed também a gente criou um academy para a área médica. Né? Então é uma área onde a gente tem que tomar muito cuidado. Né? O médico por si só tem um burburinho no mercado que muitas vezes ele é um pouco averso à tecnologia, né? E não é uma verdade. Pelo contrário, a gente tem grandes speakers. Aí talvez seja uma área mais cuidadosa, né, com a questão da tecnologia. A gente tinha os academies ali onde é o médico treinando o médico. Então a gente tinha um grupo médico, a gente tem uma grade, né, e os médicos eles têm acesso ali às informações, eles podem gravar seus próprios treinamentos, seus workshops. Então é o médico treinando o médico, que é uma coisa bastante interessante também. Mas concordo muito com o Walter, eu acho que quanto mais acesso a gente, ou quanto mais a gente escuta o nosso cliente, quanto mais a gente está próximo do nosso cliente, né? Comecei o dia de hoje falando sobre a questão do CX, da experiência do cliente, né? Eu acho que a gente se torna mais competitivo. A Nitro, por si, é uma indústria mais tradicional, mas a gente tem aprendido muito com essa nova vertical que é o agro. Que é como é que eu falo, né, com esse B2F. Por exemplo, Marcelo, é um público que ele não aceita outras ferramentas que não seja o WhatsApp, para que ele possa se relacionar. E a gente entende por quê. Porque lá na fazenda ele precisa de soluções mais práticas, né? Ele tem pouco tempo. Muitas vezes ele está utilizando a Wi-Fi. E que ferramenta ele vai colocar na mão do operário que está lá no meio da fazenda? Não pode ser algo muito... Não pode ser algo muito rebuscado, cheio de botões. Então, quanto mais simples, melhor. A gente foi pensar em fazer um chatbot, ele não pode ser tão robótico. Né? Ele tem que ter uma experiência mais simples, né? E a gente tem notado cada vez mais também que é um público, apesar de ser um público simplista, é um público exigente. É um público que utiliza bastante, né? O pessoal comentando comigo esses dias falou, já é um pessoal que utiliza uma Starlink, é um tipo de internet diferenciada, né? Dependendo do local onde estão as fazendas. Então, é um público simplista, né? Mas ele tem aquela questão da qualidade e do fácil acesso. Nossa, super interessante. Aqui na Board Academy, você sabe que nós temos comissões temáticas, né? Hoje são 12 e caminhando aí para ampliar. E uma delas que surgiu, inclusive, há pouco tempo é a do agro, né? Apaixonante. Nós acreditamos muito nesse setor, é um setor que move a economia, né? E é um setor, assim como o setor do varejo, muito carente também de um acompanhamento aí de conselhos. E aí aqui já fica a minha recomendação para você, conselheiro, conselheira que está nos assistindo, né? São Paulo, ou Estado de São Paulo, locomotiva do Brasil, o nome que você quiser dar, é verdade. As grandes oportunidades, né, estão bastante concentradas aqui em São Paulo. Porém, não menosprezemos o nosso Brasil. Você está concorrendo em São Paulo com um monte de gente. Como é que está a situação no norte do país, no centro-oeste, no nordeste? No Rio Grande do Sul, depois de todas as situações que aconteceram ali, tem muito empresário precisando de ajuda. Expanda a sua barreira, as suas bordas aí territoriais, né? Você não precisa ser conselheiro de empresas apenas aqui no estado de São Paulo. Tem muita gente precisando da gente também em outros estados aí, especialmente nos extremos. E na questão do agro, tem muito fazendeiro, muita família rica
que está tocando um negócio, ganhando muito dinheiro, mas que às vezes não tem um processo de governança implementado e você pode ajudá-los, especialmente porque uma empresa com governança, Rodrigo, nós acreditamos piamente que uma empresa que adota processos de governança não significa engessar o processo, mas um processo de governança, que é o quê? Coisas de certa forma até básicas. Quem compra não pode pagar, quem vende não pode receber, o caixa do dono tem que ser separado do caixa da empresa, né? São coisas que são meio que óbvias numa multinacional, numa empresa já consolidada, mas que naquela empresa de dono, como a gente fala no popular, familiar, às vezes não está tão claro assim, ou ainda não conseguiram fazer essa separação. E esse processo de governança ele é importante, seja para um futuro talvez, uma futura talvez venda da companhia, como especialmente num processo de sucessão, para que essa empresa perpetue, ela precisa passar por essa sofisticação, profissionalização, você concorda? Com certeza. Marcelo, eu fiz a implantação há um tempo atrás numa rede de supermercados, 26 lojas, né? Qual que era a nossa maior dor, a maior reclamação das lojas, né? A gente fez a implantação do sistema, o caixa não batia, né? E a gente queria entender o que, que acontecia, o que está acontecendo, chama consultor, faz análise, gera documentação e a gente descobriu que o dono ele passava nas lojas, ele vai lá no caixa, ele tira o dinheiro para pagar um fornecedor ou para pagar uma conta dele. Então, e entendendo que nesse mundo varejista isso é muito comum, né? E aí não tem sistema que aguente, né? Então, e como é que você discute isso com o dono? Geralmente é a primeira ou a segunda geração, né? Como é que você cria esses processos, né? Então a gente entendeu que primeiro a gente não vai vencer todas as batalhas, né? Mas se foi escolhido aquele investimento para que a gente pudesse implementar um sistema, né? A gente sempre entendeu que primeiro era necessário a gente discutir o processo. Porque de nada adianta, senão eu vou começar a automatizar o caos. E nesse caso em específico a gente conversou bastante, a gente conversava bastante com os diretores, geralmente é uma administração familiar, né? E criamos um processo ali de retirada do caixinha, né? Porque o dono deixava muito claro, ele falava, gente, eu não tenho tempo, né, para solicitar ou para aguardar uma aprovação, né? Eu sou o dono, eu quero pegar o dinheiro, eu quero pagar. Então a gente criou um processo de caixinha ali para tentar reduzir, mas ainda é um desafio, como você comentou. Como é que você coloca governança quando você está discutindo com o dono ali, né? Ele acredita que ele tem que tomar essa decisão. Eu não prestei consultoria nesse sentido, mas eu tenho um colega empresário do ramo de varejo também, e que ele contratou uma consultoria realmente para revisar todo o processo dele. E ele cometia exatamente esse mesmo erro. Acho que ele muito natural isso. Minha família também teve no passado supermercado e eu acho que a gente fazia isso também. Né? Eu era pequeno ainda. Mas esse empresário, ele adotou um critério muito interessante. Preciso tirar dinheiro do caixa. Tem lá, eu não sei tecnicamente como é que é, mas tem um código lá que ele faz uma retirada e aquilo vira um adiantamento para o sócio. É isso. Um empréstimo, alguma coisa para o sócio. Ele vai comprar alguma coisa, ele não vai simplesmente pegar lá um saco de açúcar e levar embora. Ele vai passar pelo caixa como uma venda que será paga pelo caixinha ali, pelo adiantamento do sócio. Então o sistema vai bater, certo? E lá na contabilidade eles vão estar registrando se é adiantamento, se é mútuo, se vai abater do lucro futuro de dividendos a pagar, se vai descontar do Prolabore, enfim, alguma coisa desse tipo. Mas tem que ter, porque senão não tem sistema nenhum que vai dar certo. Não tem. Né? Você gasta uma bala numa ferramenta, numa Ferrari, para andar numa rua de terra. Exato. É o que eu passo hoje. Né? É a dor hoje, né, dos nossos clientes. Uma coisa, e até mesmo hoje quando a gente fala de Nitro, né, estamos falando de uma organização, fatura mais de 2 bi, a gente não tem essa questão do dono passar no caixa, né, é uma empresa que responde para um grupo de acionistas, mas ainda a gente nota uma necessidade da revisão dos processos. Porque quando a gente implementa o sistema... Não é privilégio do pequeno empresário. Não é privilégio do pequeno, né? Do grande, das grandes organizações, né? A necessidade da revisão constante desses processos, né? A empresa de hoje não vai ser a empresa de daqui 20 anos que seja. Então, como é que a gente faz para fazer diferente, né? Então, é uma dor. E aí eu acho que a gente tem uma oportunidade nisso. Até hoje falei com o meu time, eu falei, a gente vai chorar ou vai vender lenço, né? Como é que a gente vai sair disso? Então, ainda bem que isso acontece, né? É uma dor, é uma dificuldade, mas é o nosso trabalho aqui orientar e guiar as organizações para que a gente consiga sair do outro lado. Muito bem. Rodrigo, agora eu quero aproveitar esses nossos minutos finais para trazer um ponto importante, porque você ainda é executivo e pelo
pela sua faixa etária, eu acredito que você ainda vai ter uma boa pista aí como executivo, se assim quiser, né? Mas do outro lado, mirando na carreira do conselheiro também. Como é que é isso? Ter um pé no mundo executivo e já começar a vislumbrar conselhos, como administrar essas duas canoas, digamos assim, esses dois barcos, e ao mesmo tempo, como você lida com isso na empresa onde você é executivo, porque nem toda empresa olha isso com bons olhos. Isso foi conversado, isso está transparente. Conta pra gente um pouco isso, porque tem muita gente que está nos assistindo aqui que está assim, eu sou executivo, estou pensando no meu plano B ou no meu plano de continuidade de carreira como conselheiro. Acho que vou fazer a minha formação na Board Academy ou já fiz, enfim. Mas agora eu não sei como transitar ou como fazer as duas coisas ao mesmo tempo por um tempo até que eu me torne só conselheiro. Como é que está sendo esse processo para você? Legal, Marcelo, eu tenho um contrato de não compete, né? Então, desde que eu não seja conselheiro de uma organização, né, com a mesma característica, né, da empresa que eu atuo hoje, então eu sou liberado para que isso possa acontecer. E como é que eu me programei hoje, né? Até Sandro Magaldi fala um pouco sobre a estratégia do motor 2. Esse é o meu motor 2, né? Não significa que é a minha segunda função ou o meu bico, né? Pelo contrário, é o motor 2 mesmo. Então, o que eu me programei? Primeiro, né, a boa escolha de um parceiro de educação, de uma comunidade, né? Acima de tudo, então eu estou inserido nessa comunidade, estou vivendo, né, o dia a dia dessa comunidade através dos nossos eventos, da questão do network, da questão dos nossos encontros, todo o conteúdo que é disponibilizado. Então, eu gosto de falar, pessoal, que eu estou bebendo da fonte. Tá ali, né? Você ter acesso, eu tenho acesso ao seu telefone, ter acesso ao telefone do Farias. Apesar de ser uma grande corporação, você tem facilmente o acesso de pessoas que são referências no mercado. Então, esse era o primeiro ponto que eu coloquei dentro do meu roadmap, né? Um segundo ponto estar estabelecido dentro de uma organização também me faz com que eu me atualize todos os dias, né? Porque a organização ela é uma entidade viva ali, então ela me traz desafios. Então, ela não faz com que eu viva só de consultoria, né, ou só como um conselheiro. Então, eu estou no dia a dia ali vivenciando, trazendo casos, passando por isso. E depois, aqui, estando em contato com as organizações, né? Então, a gente fez um primeiro trabalho agora, que foi a questão do lançamento do nosso livro, né, Os Conselheiros, que eu vi ali que era uma oportunidade também, uma oportunidade para entregar, né, para as organizações, falar um pouquinho ali da nossa vida, do nosso planejamento. Eu falei um pouco sobre a minha vertical, que é transformação digital. Então eu entendi que dentro da minha estratégia do Motor 2, além da comunidade, além de estar atuando numa organização, eu precisava também me colocar, né? Tem uma coisa que a gente fala bastante aqui, né, que você está onde você se coloca. Mas eu vi uma frase sua que me chamou muita atenção, que é até melhor do que essa, que é diga-me com quem você andas, né? Que eu te direi quem você és ali, né? Que na verdade, em que mesa você está, né? Então hoje eu tenho me colocado em outras mesas e tenho desafiado as pessoas que estão comigo, né? Então comecei também o dia de hoje aqui da gente falando, né, da importância da questão do Masterboard. Então cada vez que eu estou sentado nessa mesa, isso me motiva e a gente começa a entender um pouco mais do que os conselheiros estão passando, quais são os desafios, quem está precisando do quê, como é que a gente faz para ajudar no dia a dia. E eu acho que o conselheiro, Marcelo, ele tem que tomar um cuidado, porque para que ele não se torne um consultor. O que eu quero dizer com isso, né? Uma coisa é você num papel de conselho, outra coisa é você num papel operacional de consultor. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque como eu vim de uma posição muito operacional, e é uma coisa que eu gosto de estar ali, vivenciar no dia a dia ali, né? Então o meu desafio hoje é como é que eu faço para viver apenas das agendas do conselho. Porque se deixar, eu amanhã estou trabalhando com você aqui dentro de um projeto, né? Então... Eu costumo dizer, foi bom você tocar nesse assunto, eu costumo dizer que no chapéu do conselheiro, essa é a importância de você atuar em conselho e não ser um conselheiro de um homem só na empresa. Perfeito. Porque se você atuar sozinho numa empresa, primeiro que você não é conselheiro, o termo correto seria mentor, amigo do dono ou advisor, né? E há uma tendência muito grande de que com o tempo você comece a colocar a mão na massa. É natural, ele vai te pedir uma coisa, aí você, como é que eu não vou fazer? Sou amigo dele, tô perto, né? E vai vendo. E aí essa relação empresário-conselheiro, ela vai se perdendo ao ponto que daqui a pouco o dono da empresa está apontando o dedo, tem que fazer, porque você virou funcionário. Exato. Esse é o perigo que o conselheiro não pode cair, essa armadilha. Quando eu estou num conselho com outros 2, 3 conselheiros, quando um de nós levanta a mão...
Não, se você quiser isso aí eu faço. O outro puxa e fala, não, você não faz. É isso. Comigo acontece direto nas reuniões de conselho. Algum de nós é natural. Ó, se precisar de ajuda nisso aí, me liga que eu ajudo. Aí o outro conselheiro, não. Você vai indicar, você vai recomendar, você vai apresentar alguma empresa para fazer, porque você não é consultor, você não vai fazer. Né? E a gente que está acostumado a arregaçar a manga e ir lá fazer, esse para mim é a maior dificuldade. A maior dificuldade para um executivo se tornar conselheiro não é conseguir a vaga de conselho. É a mudança de mindset. Exato. Da execução para o aconselhamento. Essa é a grande dificuldade no começo. Depois que a gente acostuma, o negócio vai e flui muito bem. E um outro ponto, Rodrigo, muito importante que a gente fala também sobre o conselheiro, é que o conselheiro, inclusive o termo correto é conselho independente, né? Conselheiro independente. O que significa isso? Que eu posso te falar, você sendo dono da empresa, aquilo que eu penso sem ter uma dependência no sentido, cara, se eu não falar a verdade, se eu falar uma coisa que ele não vai gostar, ele vai me mandar embora. Eu tenho que falar a verdade nua e crua, com respeito, com educação, mas aquilo que talvez você não goste. Mas você me contratou para isso. É isso aí. Para eu ser o seu conselheiro, para falar coisa boa e coisa ruim. Se eu tenho uma dependência no sentido de depender dessa remuneração para sobreviver, eu vou pensar 2 vezes no que eu vou falar. É isso. Então o conselheiro ele precisa ter outras fontes de renda que sejam outros conselhos. Então 3, 4, 5 conselhos, porque eventualmente eu perder um, eu ainda tenho os outros 4. Porque pode acontecer que numa situação, né, de uma conversa mais acirrada, aquele empresário fala, não quero mais você comigo. Mas ainda assim eu tenho que ter essa independência para falar aquilo que eu penso efetivamente e dar as minhas recomendações. Se eu tiver numa cadeira executiva, melhor ainda, porque eu não dependo da remuneração, pelo menos inicialmente da remuneração dos conselhos, até que eu possa ir me formando, ganhando, né, casca grossa ali, experiência, tá em 2, 3 conselhos, aí eu olho para a carreira executiva e falo, eu acho que aqui eu já estou ganhando igual e estou trabalhando menos horas, eu acho que eu vou migrar para cá de vez. É isso. E aí, ok, é um processo de transição, né? É um processo, é isso. Eu chamo de roadmap. É um roadmap de carreira, né? E eu acho que também é um ciclo de vida também. Tem uma coisa boa. Estou começando desde jovem, né? Então eu acho que tem um tempo bacana. Sem a pressa de alguém que ficou desempregado ou está aposentado e precisa de uma nova fonte de renda. É isso, é assim que eu me coloco. Né? Então eu acho que eu consigo hoje vivenciar aquilo que eu preciso nesse dia, né, no meu dia a dia e de forma gradativa, entrando cada vez mais em algumas posições de conselho, até que eu possa fazer essa opção. E aí eu acho que vai ser uma opção natural, né, uma opção gostosa, sinto prazer nisso. Né? Então, vivendo um pouco desse ecossistema hoje, eu acredito muito na questão da governança, então eu acho que isso é importante também, Marcelo. Não é só a gente fazer o by the book, né? A gente está aqui porque é algo que a gente acredita acima de tudo. Com certeza. Rodrigo, caminhando para o nosso final aqui, eu queria que você deixasse um conselho aqui para os nossos queridos ouvintes, telespectadores, né? Para aquelas pessoas que também estão namorando, né? Assim como você lá atrás. Será que conselho é para mim? Como é que eu faço? Onde eu procuro? Será que é a Board Academy? Será que é outra escola? Que conselho você daria para essas pessoas que estão nesse momento de pesquisa, de procura? Será que isso para mim ou não? Bom, eu acho que primeiro, inicialmente, Marcelo, escolha instituições em que você tenha a possibilidade de colocar um primeiro pezinho, que foi o que eu comentei sobre a questão do starter. Né? Então, dentro do meu planejamento, eu falei, deixa eu entender o que é você ter uma visão. Será que é para mim mesmo? Exato. Será que é nesse lugar? Os tipos de conselho, como é que é a energia desse negócio? Será que não é só para um ex-presidente de empresa? Como é que eu posso agregar? Eu falei, putz, legal. Então, acho que é o primeiro ponto. É o experimentar. Né? Segundo, procure por locais em que você possa vivenciar uma comunidade. Eu acho que a questão do Board Family é isso, é uma comunidade. Então, locais em que você possa compartilhar um material, locais em que você consiga ter espelhos. Eu acho que isso é relevante, né? Não é somente pessoas que vão entrar numa sala de aula, vai falar ali por 1, 2 horas ali e acabou o curso, já era. E o terceiro, eu acho que é o mais importante, foi aonde eu falei, é a Board mesmo. É o core do negócio. Né? Então você comentou sobre Board Ventures, tem o Board Series, eu fiz o AI On Board também, então a gente respira isso do início ao fim. Né? Agora tem a questão sobre finanças para conselheiros, então se você olhar dentro do catálogo, é uma instituição que ela é especializada nisso. Né? Vamos falar de ESG? Tá aqui. Para conselheiros. Para conselheiros. Finanças? Então, para conselheiros. Inteligência artificial? Para conselheiros. Então, foi isso que
me engajou e falou, não é possível, eles são especialistas, né? Eu acho que eu tô na comunidade certa, né? Você trouxe um ponto bem interessante. De alguns anos para cá tem surgido várias formações como conselheiro, mas aí você vai olhar, é uma escola já renomada com cursos variados e que decidiu lançar mais um programa lá de formação de conselheiros. Não é o core, não é o que eles vivenciam. É um professor, um conselheiro, alguém que levantou lá a mão, fez uma parceria, porque eu sei como é que é o bastidor disso. Vamos lançar, aproveitar o branding de vocês e lançar um programa e a gente racha meio a meio e eu sou o coordenador do programa. É assim que funcionam esses programas. Isso. Só que aí você vai lá e fala assim, mas eu fiz formação de conselho em tal empresa, que eu não vou nem citar o nome, né? Só que ela respira conselho. É isso. A instituição em si nem sabe o que é conselho, porque depende daquela pessoa que ancorou para fazer o programa. É só aqui mais não. Um curso, aqui né? a gente vive conselho. É isso. No Masterboard, eu acho que o mais gostoso são as vivências, né? Então, nós estivemos na AWS com o presidente da AWS no Brasil, né? Fazendo uma abertura, entregando seu contato. Depois estivemos na XP, McDonald's, agora a gente tem a visita, né, no final desse mês ou do próximo mês aqui dentro do Magazine Luiza também. Então, você tem acesso, né, às organizações e você acaba vivenciando isso. Acho que vale muito a pena. Que bom. Rodrigo, quero te agradecer muito pela sua presença aqui conosco. Obrigado pela escolha de ter nos escolhido como a sua casa. Sinta-se realmente como parte dessa família. A casa é sua, fique à vontade, tá bom? E conte conosco nessa jornada que está só começando, tem muita coisa pela frente. Aqui todos nós nos denominamos board members. Não tem essa relação professor-aluno, cliente-fornecedor. Porque no final das contas, hoje a gente está aqui, eu estou te entrevistando, mas amanhã a gente é parceiro conselheiro numa empresa. Isso facilmente pode acontecer. Tenho certeza. Né? E vamos trabalhar para isso. Muito obrigado, viu? Obrigado, viu, Marcelo? Obrigado também aos nossos espectadores aí. Muito bom. Você que nos acompanhou, seja pelo YouTube como pelo Spotify, muito obrigado pela sua audiência. Se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, se esse conteúdo foi relevante para você, compartilha com outras pessoas. Deixa aí o seu joinha, o seu comentário e não esqueça de ativar o sininho para que você seja notificado então sobre outros episódios e conteúdos aqui da Board Academy. Quer conhecer mais sobre as nossas formações? Board Starter, PFCC, Lean Governance, Masterboard, dentre tantas outras? Entre em contato com o nosso time, será um prazer atendê-lo. Sejam todos muito bem-vindos e muito obrigado mais uma vez. Nos vemos no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.